Vamos começar nossa pausa para Jesus, um momento em que a gente entrega o nosso coração a Deus, um momento em que a gente deixa que Ele fale conosco, que nessa vida corrida que nós vivemos, nós nos comprometemos a fazer o nosso devocional diário, a nossa leitura e interpretação da palavra. Que hoje o Espírito Santo possa vir aos nossos corações e trazer aquela mensagem que Deus preparou para cada um de nós. Que Ele toque o meu e o seu coração. Hoje vamos ler Mateus 6, versículo 25 até o 34. Descanse na providência divina. Esse texto aqui fala muito com a gente, porque nós temos mania de ficar pensando no que vai acontecer, se preocupando. E Jesus vem aqui falar pra gente exatamente isso. Não se preocupe, Deus vai cuidar de tudo, Deus proverá. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Aí Jesus aqui puxa já a nossa orelha, dizendo, o que você está preocupada? Com o que você vai comer, com o que você vai vestir? Olha as aves não têm nenhuma preocupação, não tem nenhum perto de você, ele é muito menor e Deus cuida de todos os detalhes, não? Por que você está ansioso com o dia de amanhã? Então aqui Jesus já dá o primeiro puxão de orelha. Pois ele continua, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Como que nós, na nossa limitação, podemos aumentar que seja 1 segundo na nossa vida? Nós não podemos. Então ele fala, por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã? Ansiosos com o que vai acontecer amanhã? Se mesmo com toda essa preocupação você não pode acrescentar 1 minuto à sua vida? Então por que você anda ansioso? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Naquela época, haviam muitos lírios lá em Jerusalém. E ele faz um paralelo com Salomão até. Que na época Salomão era a pessoa mais rica e mais sábia do Antigo Testamento. E mesmo ele, com toda a sua sabedoria e riqueza, não poderia vestir vestes tão lindas quanto as do lírios. Deus fala que se as flores, os lírios do campo, ele se preocupa em poder nutrir e fazer crescer, quanto mais você, quanto mais eu, como que ele não vai cuidar? Então a gente não tem que se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer. Porque até dos passarinhos que são menores que nós, ele nutre, ele dá o alimento. Até para os lírios do campo, que são flores muito menores do que nós, ele dá o que vestir, quem dirá para nós. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ou seja, por que nós vamos nos preocupar com as preocupações de amanhã, se hoje a gente já tem preocupação suficiente para nos entreter? O que é ansiedade? Aqui Deus dá uma lição, uma sabedoria tão grande no sentido de nós compreendermos as nossas emoções e dar destino a todas elas. Por que nós nos preocupamos com o futuro? Porque nós sofremos no passado. E a nossa mente ela fica buscando um paralelo de trazer para o presente
levar para o futuro aquilo que a gente viveu no passado. Ou, o que é do passado é do passado. O que é de hoje é de hoje. O que é de amanhã, deixa para amanhã. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. O que nós podemos fazer hoje? Deus proverá. Isso não nos isenta das responsabilidades de fazer o que é preciso. Porém, às vezes, mesmo fazendo tudo o que é preciso, a gente não consegue. E quando acaba as nossas forças, quando tudo que nos cabe está a gente já cessou tudo que a gente podia fazer, já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, aí é hora de deixar para Deus, para ser feito o extraordinário. Tudo que é natural cabe a nós fazermos, e tudo que é extraordinário cabe a Deus. Então que a gente se preocupe em fazer aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao alcance de Deus, deixa que Ele vai fazer. Ele é completo, Ele é maravilhoso. Aquele que nos deu a vida pode suficientemente nos dar o pão de cada dia. Aquele que nos deu a vida pode nos dar o que vestir. Ele não nos proíbe de nos preparar para o futuro. Mas, quando acontecem coisas que estão fora do nosso alcance, como nós recentemente vivemos o Covid, estava fora do nosso alcance. Então existe coisa que nos acontece que está fora do nosso alcance. Então que a gente entregue, tenha fé para entregar isso para Deus, para que Ele tome conta dos nossos dias. Então, essa mensagem é uma mensagem de conforto para o nosso coração. Uma mensagem para nos trazer um acalento, para nos trazer esperança de que Deus, que nos deu a vida, vai nos dar tudo o que nós precisamos. Deus proverá. Deus disse para Abraão, quando ele foi sacrificar o teu filho e não tinha 8 cordeiros, e Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? E ele fala: Deus proverá. Então Jesus torna a dizer hoje: Deus proverá. Deus proverá na tua vida, Deus proverá na minha vida. Então que a gente se preocupe hoje em confiar em Deus, em entregar o nosso destino a Ele, para que Ele faça o que nós precisamos. Ele sabe muito mais. Tem alguém que pode fazer isso por nós? Poxa, Ele já esteve lá no nosso futuro. Então se a gente tiver que consultar alguém para cuidar de nós, que seja Ele, que já escreveu a nossa história, que esteve lá no nosso futuro, e Ele pode trazer hoje tudo o que nós precisamos. Façamos o que é possível, e o impossível a gente deixa para Ele. Que palavra, né? Descanso na providência divina, que palavra. Eu sei o quanto é desafiador entregar nas mãos de Deus, mas quanto mais você aprende, quanto mais você treina a sua mente para confiar num pai que tudo provê para um filho, mais livre você se tornará. Palavra maravilhosa, né, Bia? Precisávamos ouvir hoje. Precisávamos entender que Deus provê. Nós não precisamos nos preocupar. Deus provê todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você está precisando. Ele sabe exatamente o que você está necessitando. Ele está pedindo para você descansar. Descansa em Deus, porque Ele vai prover tudo aquilo que você precisa para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Só descansa e confia. Entrega de verdade teu coração a Ele, que Ele vai providenciar. Um grande beijo para você. Eu te espero amanhã, às 8h45, para uma pausa para Jesus. Uma palavra maravilhosa que o Espírito de Deus vai trazer para o seu coração, para o meu coração, para que a gente se sinta confortável naquilo que Deus provê. Um grande beijo.